Então, nós estamos estudando a matéria História da Igreja 2. Já falamos um pouco a respeito do desenvolvimento da igreja na história. Na primeira matéria foi estudado. Me perdoe, evangelista. Não, sem Eu problema, isso acaba desliguei. acontecendo. Eu desliguei. Como já Perdão. aconteceu comigo aqui, de esquecer de ligar o meu e ele acabar a bateria. Oh, meu Deus. Então, nós Também. estudamos na matéria de História da Igreja, na primeira parte, a respeito de algumas coisas que ocorreu, algumas doutrinas, o desenvolvimento da Igreja desde Atos até o surgimento da Igreja Católica Apostólica Romana, e falamos até chegar na Reforma, e da Reforma seria essa segunda parte da matéria. E o pastor, ele dessa apostila, ele vai falar da reforma até os dias atuais. Então, irmão, nós temos essa preocupação com estudar a história da igreja, como eu falei com os irmãos, com as irmãs, que nós cristãos temos esse interesse principal, principalmente por causa da história a respeito de Cristo e a respeito da fé que nós defendemos. E essa fé que nós defendemos, como nós falamos da primeira parte da matéria de história da igreja, ela não somente foi organizada em concílios. É claro que os concílios, baseados nas escrituras, eles organizou de maneira sistemática o padrão de fé teológica que nós defendemos. E esse fundamento de fé que nós defendemos e que nós temos como algo que nos sustenta na presença do Senhor, ele nos revela algo extraordinário, que mostra de um Deus que se fez homem e ele andou entre nós. Então, toda a estrutura bíblica e a teologia, o interesse é nos apresentar esse Deus que fez homem e andou entre nós. Então, para estudarmos a história da igreja, nós aprendemos que, através desse conhecimento, a igreja preocupou em cuidar desse padrão que defende os interesses do povo que realmente acredita em Cristo. E, com o passar dos anos, a igreja teve alguns desvios, até mesmo de pensamentos teológicos a respeito de Cristo. E, às vezes, nós perguntamos, como eu falei, por que estudar a história da igreja, qual a razão de nós ter interesse por essa matéria. E eu tenho um livro aqui que o comentarista mostra o seguinte, que a história ela pode ser definida primeiramente como um acontecimento, um evento real, ou seja, que acontece no tempo e no espaço como resultado da ação humana. Uma das razões por que nós devemos estudar a história é para a história da igreja, para ampliar o nosso conhecimento de tudo que aconteceu. Porque, apesar de todos os livros que temos em mãos, é bem resumido, mas o interesse é fazer um apanhado de tudo que passou, mesmo dos altos e baixos da igreja, isso é interessante para nós. Como eu falei na aula passada, que para nós isso é interessante para que nós não venhamos a cometer os mesmos erros e, infelizmente, algumas coisas que o pastor Luiz colocou dentro da nossa apostila mostra a repetição de erros da mesma maneira nos dias de hoje. Esse política dentro da igreja, é, a falta de valor à família, a falta de valor ao matrimônio e outras coisas que nós vemos que o poder político implantado dentro da igreja fez com que algumas igrejas cedessem no percurso da história. E hoje acaba não sendo diferente, como eu falei. E o interesse é que nós venhamos aprender com a história. Eu tenho alguns livros, irmãos, de história do cristianismo que nós temos que colocar em mente que história da igreja ou história do cristianismo, que é uma coisa só, é diferente de eclesiologia. A história da igreja trata de acontecimentos que, com o passar do tempo, foi desenvolvendo com a igreja de Cristo. Eclesiologia trata da questão organizacional da igreja, o padrão de organização da igreja na terra. Isso é eclesiologia. Como que ela é organizado se ela é episcopal, se ela é congregacional, se ela é presbiterial,
o tipo de liderança, o tipo de teologia que eles adotaram, isso é eclesiologia. História da igreja são os acontecimentos que passou com a igreja. Esse livro aqui, irmãos, é um livro muito bom, A História do Cristianismo. Esse livro ele é excelente e muito bem explicado. E tem esse aqui, que esse é um pouco, ele é mais completo. Esse livro também, História do Cristianismo, é muito bom. É um livro que nos amplia bastante o conhecimento da história da igreja que ocorreu. E outra coisa que nós vemos, irmãos, a razão por que nós vemos estudar a história da igreja é porque a história ela é informação a respeito de um acontecimento, como já disse. E a história também, irmãos, ela investiga ou ela pesquisa para estabelecer a veracidade e descobrir dados acerca do passado. Então, se nós tivermos isso em mente, que devemos estudar a história da igreja porque nós queremos ter conhecimento de tudo o que passou e disso que é estabelecido como um padrão de tudo o que aconteceu na história do cristianismo, nós iremos conseguir entender e separar aquilo que foi de bom e aquilo que foi de ruim em todo esse percurso da história. Já temos quase 2000 anos de história da igreja, desde Atos dos Apóstolos, possivelmente dos anos 30 e poucos, quase os anos 40 da primeira era cristã, até os dias de hoje. Então, nós vemos que a igreja passou por um processo muito grande de transformação, muito teologia que desenvolveu, vários parâmetros dogmáticos e daí por diante, e muitas coisas que foram boas e outras coisas que foram prejudicial para a igreja. E, além de tudo, determinados tipos de doutrina, que eu sempre costumo dizer, que as pessoas estão reavivando dentro do cristianismo atual, doutrinas que foram rejeitadas pelos pais da igreja, pelos concílios, e hoje eles estão trazendo de volta. Isso eu estou falando dentro do cristianismo. Nós estamos falando de seitas, como algumas seitas que são adeptos do arianismo, que nega que Jesus é Deus, nega que Jesus ele é uma das pessoas da Trindade. Nós estamos falando de pensamentos como de Ebion, que acredita que Jesus era só o Messias, né, dos ebionitas, que Jesus era um Messias, mas não filho de Deus e não salvador do mundo, era apenas um profeta. Nós estamos falando que hoje, muitos desses pensamentos, eles vieram novamente no bojo de algumas igrejas e até mesmo de algumas seitas que defendem isso. Mas tem pensamentos que, dentro do gnosticismo, com essa busca do transcendente, do espiritual demais, de coisas novas, tem sido aplicado dentro das igrejas hoje. E as pessoas parecem que não aprendeu com os erros do passado. Então, nós paramos, irmãos, aqui na página. Deixa eu me achar aqui na página. Forma na Escócia. Parando na página número. Estamos a 2, 3. Isso, nós paramos na página número 4. Falamos a respeito dos anabatistas, a respeito da reforma na Inglaterra e na Escócia, falamos um pouco a respeito de John Knox, falamos do desenvolvimento da Bíblia no período aí desses pré-reformadores que preocupou em traduzir a Bíblia e até depois da reforma, traduzir a Bíblia para a língua do povo, principalmente na Inglaterra, como William Tyndale, que preocupou em traduzir a Bíblia para o inglês, foi morto por causa disso. E agora o pastor nos aborda aqui sobre a Contra-Reforma ou a Reforma Católica. Lembrando que Lutero, irmãos, quando nós pegamos os ensinamentos de Lutero nas 95 teses que ele escreveu a respeito de onde surgiu a reforma, ele não tinha interesse nenhum
de sair da Igreja Católica. Se você observar e entender pela história, Lutero foi convidado a sair da Igreja Católica. Ele não tinha interesse de sair de lá. E o interesse de Lutero era fazer uma reforma dentro da Igreja Católica, e não somente dele, como de muitos outros que vieram antes dele, que o interesse era que a Igreja Católica tivesse uma reforma e voltasse para a Bíblia, e que nessa volta à Bíblia eles colocassem novamente pregações verdadeiras nos, vou dizer como a Igreja Católica fala, nos altares da Igreja Católica. E isso não foi possível. A cada dia mais o povo estava sendo enganado por doutrinas erradas, principalmente por John Tetzel, e o interesse de Lutero era debater contra esse pensamento da indulgência, essa doutrina da indulgência que foi implantada dentro da igreja, e trazer o povo ao conhecimento de que a salvação é um ato exclusivo de Deus. Esse era o propósito de Lutero, colocar a Bíblia no centro da igreja. Mas a reforma não teve sucesso no sentido com a Igreja Católica, teve sucesso com outros povos. O povo abandonou, a igreja em si não quis, e pessoas que receberam esse avivamento não aceitavam mais as doutrinas católicas, e daí surgiu o povo protestante. Mas, com o passar dos anos, pós a reforma, em 1517, ao passar alguns anos, eles fizeram a chamada Contra-Reforma, que é o Concílio de Trento. Mas antes da Contra-Reforma, teve um grupo de pessoas chamadas jesuítas, que quer dizer membros da Companhia de Jesus. Esses jesuítas tinham como objetivo fortalecer o catolicismo contra os protestantes, que já havia se aderido ao conhecimento de Lutero. E esses protestantes que protestavam contra os dogmas católicos, contra as doutrinas erradas da Igreja Católica, e os jesuítas que surgiram para fortalecer o catolicismo, deu um parâmetro maior para que houvesse a Contra-Reforma. E é aí que entra o Concílio de Trento. Esse Concílio de Trento, ele tinha por interesse tentar abafar a reforma de Lutero, e juntamente com os demais reformadores que estavam junto com ele, mais embaixo, nós vamos ver Zwinglio, que era um reformador na Suíça e de uma oratória extraordinária, um conhecimento tremendo da Bíblia, com um bom padrão teológico, e eles conseguiram fazer um movimento de reforma muito grande. Como nós já falamos, a chegada da imprensa ajudou bastante, e no caso da Contra-Reforma, eles levaram alguns padres, eu até falei com os irmãos, um deles era Erasmo de Roterdã. Erasmo de Roterdã foi um padre até promissor dentro da Igreja Católica, mas ele não teve coragem de fazer como Lutero, ele não concordava com a indulgência, não concordava com algumas coisas da Igreja Católica, inclusive na Contra-Reforma. Erasmo de Roterdã, ele não foi a favor do acréscimo aos livros da Igreja Católica, mas ele não teve força para poder fazer como Lutero. E nessa Contra-Reforma, eles traçaram alguns padrões teológicos para que a Igreja Católica abraçasse. Assim como muitas igrejas têm a sua confissão de fé, no Concílio de Trento, eles acrescentaram mais coisas para que os católicos daquela época, os fiéis, como eles chamavam, viessem a seguir. E uma das coisas que eles chamam é a Escritura e a tradição. O interesse da Igreja Católica em relação à Escritura e à tradição era mostrar que as Escrituras, junto com a tradição, era a confissão de fé da Igreja Católica. Não era apenas a Escritura. Se os irmãos observar, boa parte dos padres eles não aceitam somente as Escrituras. E eles até alegam o fato de que as Escrituras foram dadas por eles ao povo, quando nós sabemos, na verdade, que não. É só estudar a história verdadeira que nós vamos entender que não. Eles adotaram a Vulgata Latina, que foi a tradução de Jerônimo como a Bíblia oficial da Igreja Católica, cuja essa Bíblia tinha um acréscimo dos 7 livros. Porém, quando a Jerônimo fez a tradução da Bíblia, ele colocou no final da Bíblia e escreveu que era um compêndio.
e não fazia parte do cânon sagrado. Mas no Concílio de Trento, eles pegaram esses livros e espalhou dentro do Antigo Testamento, mostrando que a igreja, nessa contra-reforma, ela adotou que as escrituras e os dogmas eram o padrão de fé da Igreja Católica. Ou seja, um completava o outro. E nós temos apenas a Bíblia como nossa regra de fé. Outra coisa foi a doutrina a respeito da missa. Porque a missa, de acordo, irmãos, com os católicos, ela é o único sacrifício verdadeiro a respeito de um grupo de pessoas que vão adorar a Deus. Segundo eles, a única verdade da Eucaristia está na missa. Cultos como nós fazemos não é verdadeiro, de acordo com o pensamento da reforma, da contra-reforma em Trento. Para eles, o único sacrifício verdadeiro e que não é um memorial, não é um símbolo, mas é um sacrifício verdadeiro, como eu falei com os irmãos. A Igreja Católica chama aquele ressalto que eles têm de onde o padre fala, de altar, porque na memória deles, todas as vezes que eles ali celebram a hóstia, que hóstia quer dizer vítima, eles estão novamente sacrificando Jesus, Jesus morre novamente, e aí então o escritor aos Hebreus que falou que ele morreu uma única vez e pagou todos os nossos pecados, eles não têm conhecimento dessa parte, e eles sacrificam novamente. Então, é um sacrifício, a missa é um sacrifício. E também eles Evangelista, adotaram. então, peço desculpa interromper. Então, como é que era na época de Jesus e mesmo antes de Jesus, como eram feitos os cultos? Porque a palavra pouco fala nisso, né? Sim, os cultos na época do Velho Testamento, eles eram feitos. As pessoas iam em adoração a Deus ao templo, lá era lugar de adoração e sacrifício. Eles Que é o adoravam. que chamavam as sinagogas. As sinagogas eram lugar somente de estudo da palavra de Deus. Na sinagoga, Ok. por exemplo, nossos cultos hoje, ele segue o padrão da sinagoga. Cantava hino e estudava a Bíblia. E esse é o padrão de culto que nós seguimos. Porque aquele culto do Velho Uhum. Testamento voltado a cerimônias que estavam no livro de Levítico, como eles eram símbolos que se aplicavam em Cristo, e Cristo já cumpriu aqui, nós não precisamos fazer mais. Matar animais, trazer certos tipos Exato. de ofertas para Uhum. Deus, como pães, farinha, óleo, alguns tipos de libação. Esse tipo de coisa não precisamos trazer mais, porque Jesus ele é o Cordeiro morto desde a fundação do mundo. João Batista, ao ver Exato. Jesus, ele fala: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E todas aquelas leis cerimoniais de lavagem, elas se cumprem de uma forma, mais à frente nós vamos até falar disso, de uma forma simbólica no batismo. Porque se os irmãos reparar, quando João Batista batizava, eu até falei na aula passada, ele vem pregando o batismo do arrependimento. Então, antes dele mergulhar alguém na água, ele falava que eles deveriam arrepender, porque era chegado o dia da ira de Deus, o dia da ira futura. E quem não arrependesse ia sofrer. Que, inclusive, tem até uma passagem que é um pouco controversa no meio de nós pentecostais, é quando a Bíblia fala assim, que após ele viria um que batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Aí nós, pentecostais, às vezes não sabemos separar, porque no grego dá para se observar essa separação. Só que na nossa Bíblia não dá. Que batismo com o Espírito Santo é uma coisa e batismo com fogo é outra coisa. É só os irmãos observar o texto. O batismo com o Espírito Santo realmente era uma chamada de Cristo dos que havia arrependido, e o fogo estava relacionado a punição de Deus às pessoas que não aceitavam Cristo, que não se arrependeram. Está tudo no mesmo contexto. Mas essa questão de hermenêutica vamos deixar para outra hora. Mas a questão do batismo, o interesse de João Batista era mostrar que aquelas cerimônias que eram feitas de rituais no Antigo Testamento, no período do Novo Testamento, sem arrependimento, elas não tinham validade alguma. Então, o culto no período do Antigo Testamento ele era feito através de um sangue derramado de um animal, que era para perdão de pecado, para pessoas que quebrou alguma lei cerimonial, e existia o dia do perdão, que era o dia do Yom Kippur, que toda a nação vinha quebrantada e se apresentava um sacrifício para toda a nação. Então, isso era o culto do Antigo Testamento.
O culto do Novo Testamento é um culto mais simples, é um culto que começou se reunindo em casas, e nessas casas as pessoas cantavam um hino, que era o estilo da sinagoga, e pregavam a Bíblia. A ponto que pregações duravam até mais de hora, porque o povo tinha fome da palavra de Deus. É só olhar Paulo pregando e Eutico quando caiu da janela. Diz a Bíblia que o sermão de Paulo se estendeu, que Eutico adormeceu e caiu da janela, e após ele ir lá, tudo está bem com Eutico, diz a Bíblia que o seu sermão durou até o dia clarear, mostrando que parece que ele pregou a noite inteira, foi uma verdadeira vigília. Então, esse era o estilo de culto do Antigo Testamento. A Igreja Católica, ela fez o quê? Com o passar dos anos que ela virou católica apostólica romana, que ela foi tomando uma forma contrária à palavra de Deus, sendo adepto de alguns pensamentos judaicos, sendo adepto de alguns pensamentos gnósticos, para tentar ir contra alguns pregadores verdadeiros, isso acabou trazendo prejuízo para a igreja. Como eu falei, eu particularmente acredito na Convenção de Constantino. E o interesse de Constantino, apesar que muitos alegam que pode ser questões políticas, o interesse dele foi bom e, ao mesmo tempo, aquela condição que ele deu da igreja sobreviver em meio às perseguições, que acabou com as perseguições, fez com que a igreja ficou muito à vontade, a igreja fez muita aliança com o Estado. E essas coisas acabou que pessoas poderosas começaram a mandar em partes da igreja. Começaram a mandar em partes da igreja. Pessoas que supostamente se falavam que converteu e trazia toda a família e eram batizados. Porque, com o passar dos anos, a Igreja Católica ela obrigava pessoas a batizar toda a família. Por exemplo, um católico ele não casa na Igreja Católica se ele não for batizado. Se ele chegar lá e quiser que um padre fale, ele vai buscar nos arquivos, vai perguntar se é batizado. Não, vai buscar nos arquivos. Se ele não for, ele tem que se batizar para poder fazer parte ou casar na Igreja Católica. Então, esse estilo de missa, ela surgiu, primeiro, com um subterfúgio, um paliativo para eles enganarem o povo, quando eles realmente se distanciou bastante da palavra de Deus no período chamado período das trevas, que foi desde do século VII até o século XV, o início do século XV, vou colocar até o século XIV, que nós tivemos homens ali como Girolamo Savonarola, que preocupou com o povo, teve Tomás de Aquino no século XII, que preocupou, mas eles não conseguiram fazer muita coisa. Conseguiram trazer um despertar no povo, mas não conseguiram fazer uma reforma, como Lutero. Então, este culto, o estilo de missa, melhor dizendo, da Igreja Católica, ela tem interesse de contradizer tudo que a Escritura diz. Porque se nós observarmos, o que eles fazem é apenas dogma. São dogmas e não ensinamentos bíblicos. Fazer esse tipo de sacrifício e novamente com Cristo, o que era para ser ceia, eles falam que é hóstia e acabam entrando em contradição com a Bíblia. Porque em momento nenhum a Bíblia fala que a ceia seria uma hóstia. A ceia ela é um memorial. Isso é a ceia. Ela é um memorial que nós reunimos, no nosso caso, pelo menos na igreja que eu congrego, que é a Assembleia de Deus, é uma vez por mês. Isso não importa a quantidade de vezes que é por mês, se é por ano. A questão é que a Assembleia de Deus adotou a questão da ceia uma vez por mês. E nessa uma vez por mês, nós temos a ceia Eles, como um memorial. evangelista da igreja, como é que fala? Que eles usam o véu. A Eles Congregação fazem, Cristã do Brasil. Isso, eles Congregação Cristã do fazem a Brasil. ceia uma vez por ano. Eu acho que sim. Mas, na Sim. verdade, não são só eles, porque existem igrejas como igrejas na África, de reformada, que eles celebram ceia, às vezes, 3 ou 4 vezes no ano. E eu já vi igrejas, sim, que celebram a ceia uma vez no ano. Alguns pastores muito preocupados, realmente. Por exemplo, a congregação cristã, eles têm uma preocupação muito grande com alguns padrões que a Bíblia exige. Então, porque, na verdade, em questão da ceia, há um certo tipo de sincretismo religioso em relação à ceia, em relação a colocar muito misticismo na ceia.
Eu creio que os irmãos já ouviram falar de alguém que comeu, tomou a ceia e morreu porque tomou em pecado, alguém que tomou a ceia e deu bicho na barriga dele porque ele não estava preparado para tomar a ceia, e mais um monte de coisa pelo fato. Eu não estou aqui dizendo que nós devemos banalizar o ato da ceia. Mas o ato da ceia, irmãos, a importância do ato da ceia para nós tem que ser, primeiro, a comunhão do povo de Deus. Primeira coisa. Se nós não temos comunhão com o outro, nós não podemos participar da ceia. Segundo, ele é um memorial. O que é um memorial? Uma lembrança do que Cristo fez por nós, continua fazendo e a sua volta. Isso é Santa Ceia. Evangelista, só um minutinho aqui. Eu gostaria de perguntar isso porque em mente eu tenho algo assim um pouquinho diferente, porque realmente a ceia é assim, meia mística, sabe? Por exemplo, quando Jesus ele foi celebrar a última ceia, né, a última Páscoa, que seria E a passa, Páscoa né? Passa. judaica, Isso. ok? Ele não Então celebrou é por ceia isso como o que povo pensa. é. Então, quer dizer, a última ceia, né? Ele foi lá, pediu os discípulos para arranjar a casa, alugar tudo direitinho, e ele celebrou a ceia dentro dos padrões judaicos, ok? Toda aquela mesa, todos os simbolismos de cada um, né? Do pão, da ervas amargosas, né? De tudo aqueles pedacinhos que eles fazem de maçã com nozes, que simboliza os tijolos que os judeus, né? Construíram lá durante o tempo que estiveram no Egito. Bom, é, existe uma dúvida dentro de mim que, para mim, quando cada vez que eu estudo esse texto, que eu comparo com Deuteronômio lá, quando foi instituída, né, que era para os judeus, toda vez que, né, que sentasse todo ano, lembrasse do que Deus fez, que tirou eles do Egito e assim por diante. E Jesus, ele também seguiu todos aqueles padrões, porque dentro do judaísmo, a Páscoa ela é extremamente importante. E esse simbolismo, às vezes, alguns grupos de judeus mudam alguma coisinha, mas em si ela é celebrada toda assim. Então, tem os cálices, cada cálice tem seu É. significado. Bom, Parece que quatro, alguns defendem 4 ou 5 cálices. quatro Lucas, pelo menos, cálices, né? mostra, parece que são 4. Lucas mostra Jesus tomando 2. Uhum. Então, mas é o seguinte: Jesus toma dois, porque o terceiro cálice representa ele. É. Né? Então, ele diz assim: toda vez que comeis, né, toda vez que reunir, né, a primeira coisa, quer dizer, ele estava dizendo que o ano que vem, vamos supor, ou as próximas vezes que vocês forem celebrar a Páscoa, quer dizer, a última taça, ela muda o significado. A última taça representa o meu sangue, o meu corpo e o meu sangue que foi partido, né, por vós. Quer dizer, dentro desse contexto, e eu sei que a Santa Ceia tem vários simbolismos, eu, particularmente, eu acho ela banalizada, particularmente, eu acho muito, você entendeu? Eu acho que ela perdeu o significado, como os judeus, muitos até hoje, perderam o significado da Páscoa judaica. Uhum. Ok? So, o que eu quero chegar nessa conclusão aqui? É, se fosse realmente para entender dentro daquilo que Jesus foi, que Jesus celebrou, e até o ponto que Jesus celebrou, a Santa Ceia deveria ser a nossa Páscoa. Entendeu? Era para celebrar a nossa Páscoa, que é Jesus. Entendeu? Não tinha necessidade de colocar o nome de Santa Ceia. Que, na Ok? verdade, não é, a Bíblia não chama de Santa Ceia, a Bíblia chama de ceia. Mas a ceia era a Páscoa. Então, sim, porque, na verdade, ó, se nós repararmos a ceia, como que era uma Páscoa? A Páscoa era uma festa. Isso era uma festa que era um memorial também. Ela trazia lembrança da libertação, de que a Páscoa, a palavra peça, quer dizer que o anjo passou por cima das casas onde tinha a marca do sangue. Quando Jesus ali, que quando você pega a sua Bíblia, está lá a última ceia, mas aquele foi um estudioso que colocou, que não está nos originais. Os originais não têm aquelas divisões de negrito. Lá você vai ver Jesus celebrando a Páscoa, como a nossa irmã Luz colocou muito claro. E realmente é isso. Jesus celebra a Páscoa.
Mas no final, quando ele pega o último cálice, ele faz a transição de Páscoa para ceia. Então, ele leva os discípulos a Mas entender. como é que você me garante isso no texto? Porque, na verdade, ele, como judeu, ele quer que todos eles tomem a primeira taça, né? Eu tenho até um estudo aqui que eu tive que fazer esse estudo, que me pediram para me ministrar sobre a Páscoa, eu tive que fazer esse estudo. Então, cada uma das taças significa, né, desde que o povo saiu do Egito, Uhum. a última taça, que realmente ela muda o sentido. Ela não foi isolada das outras. A última Páscoa, agora, toda vez que vocês reunirem, quer dizer, as próximas Páscoa, ok? Esse cálice aqui, aí vocês vão lembrar de quê? De mim, que é o meu corpo e meu sangue. Quer dizer, não foi anulado, não teve anulação. Não, a Páscoa não teve anulação, eu entendo. Só que nós vamos entender uma coisa. O Cristo é a nossa Páscoa, diz Paulo. Paulo já Sim, interpreta assim: Cristo é a nossa Páscoa. Então, mostra que sim, hoje nós não precisamos, porque não somos judeus, então não precisamos, nós não celebramos Páscoa, que a Páscoa é uma sim, festividade judaica. sim. Eu não tenho nada contra uma igreja que, se ela usar, tipo assim, o dia da Páscoa para uma questão de ensinamento, explicar o que é a Páscoa, como foi, isso é maravilhoso, se for de forma acadêmica. Agora, se querer celebrar a Páscoa, em algumas igrejas neopentecostais celebram, isso é errado e os judeus acham até ridículo. Não, eu acho que não tem sentido para nós, como cristão, Sim, mas celebrar a aí Páscoa judaica, sendo que é algo que, claro, foi um convênio que Deus fez com o povo dele. Nunca esqueça, uhum, celebra todas as vezes. Porém, nós não temos necessidade para anunciar onde que tem Cristo, isso. entendeu? Agora, a Páscoa, ela era celebrada entre família, e a família comia do sacrifício, como aconteceu desde a saída do Egito, Êxodo 14, O até 12 também. 12 iniciou e o Êxodo 14 foi a partida. É, Jesus ensina, e os judeus continuavam celebrando a Páscoa, que inclusive o dia de Pentecoste, que aconteceu a Páscoa e 50 dias depois aconteceu o Pentecoste, mostra uma grande multidão reunida ali que continuaram. Nós vemos que os discípulos continuavam indo em Jerusalém no dia da Páscoa. O livro de Atos mostra isso. Agora, o apóstolo Paulo ele sistematiza essa doutrina em relação a Cristo e o seu sacrifício, ele mostra que a nossa Páscoa é Cristo. Então, sim, o que era ceia, por exemplo, eu acredito que os discípulos continuaram celebrando a Páscoa, porque eles eram judeus. Está no livro de Atos. Só que quando Paulo está falando para os gentios, que era o povo de Corinto, que era um povo grego, sim, ele explica que o que ele recebeu do Senhor, ele também estava ensinando. Porque a mesma maneira que o povo celebrava a Páscoa em festividade, a parte da ceia que era celebrada pelos cristãos, ela vinha acompanhada de uma festa que era chamada a festa ágape, que era a festa do amor, que era uma festa de confraternização antes do período do culto. Por isso que o texto da ceia ele vai muito além do que simplesmente nós reunimos e comer um pedaço de pão e tomar um cálicezinho de suco de uva, com esse pensamento que eu vigiei a semana inteira e não cometi nenhum pecado durante a semana, que seja os supostos pecadão, que aí eu posso participar da ceia. É nesse sentido que eu estou querendo dizer. Porque, por exemplo, toda pessoa, na época, é só ler o livro de Êxodo, que se ele cometesse algum pecado que não fosse contrário aos 10 mandamentos, ele apresentaria um sacrifício e poderia participar da Páscoa. Se ele cometesse um pecado dentro dos 10 mandamentos, a Bíblia fala que para isso não tinha sacrifício, então ele morreria. Mas qualquer outro pecado que era quebra da lei civil, da lei cerimonial, bastava ele apresentar um sacrifício, se ele se tornou imundo, ele ficaria limpo da parte da tarde e participaria da Páscoa. E às vezes a pessoa criou um misticismo nesse sentido que eu estou falando na ceia, deles colocar um certo medo nos cristãos de participar da ceia do Senhor. Então, isso é algo muito perigoso, porque a ceia do Senhor ela não começa no versículo 23. O apóstolo Paulo não começa o texto do versículo 23. O texto começa no versículo 17, onde ele está mostrando que a unidade da igreja é que deveria prevalecer. E quando ele fala que o povo come sem discernir o corpo do Senhor, ele está falando da igreja. Que as pessoas, eles simplesmente estavam vivendo em problemas da igreja, mas celebravam a ceia e a festa ágape normalmente.
E na festa ágape nós vimos diferença, vimos pessoas que não preocupavam com seus semelhantes, porque a festa ágape era simplesmente para juntar aqueles que tinham condição para ajudar os que não tinham. Isso era uma confraternização entre os irmãos daquela época. Agora, se nós reunimos para uma festa, onde era para ser uma festa chamada festa de amor, e ali há uma certa separação, como partiremos para o ato da ceia se nós não estamos bem com o nosso próximo? Então, o sentido da ceia é esse. Quando fala para examinar o homem a si mesmo, o apóstolo Paulo está falando que nós devemos nos olhar como estamos em relação ao corpo de Cristo. Então, o ato da ceia é isso, é algo muito importante, é um memorial. Eu concordo com a irmã Lúcia que a Páscoa ela deveria ser bem ensinada na igreja e lembrar que a nossa Páscoa é Cristo. Isso está muito claro no É capítulo 10. Cristo, mas é a verdadeira Santa Ceia. Eu acho que ali houve uma confusão, porque ceia significa Siddur, que é a ceia judaica, entendeu? Uhum. Quer dizer, se realmente a gente. Por mais que eu creio nas promessas de Deus na vida dos judeus, também eu creio que existem coisas que não tinha necessidade de a gente pegar, fazer todo aquele ritual, não tem necessidade. Mas se a gente parar para estudar cada pedaço da Santa Ceia judaica, da Siddur, você vai entender que até o terceiro pedaço do pão que é cortado tem um significado. As quatro taças, que chama Kiddush, cada uma deles tem significado. E Jesus, mencionou exatamente depois, porque é depois que eles comem tudo, que é Uhum. aí que eles tomam a última taça. Então, quer dizer, se estudar de pertinho todos os preparativos da festa judaica, entende perfeitamente nós como cristãos a importância de celebrar, às vezes, de inventar Santa Ceia e Páscoa cristã, essa data que nem existe, a verdade nem existe na Bíblia. Uhum. Ok? Nós deveríamos, a verdade, para a Páscoa cristã, entendeu? O certo seria isso. Eu acho que essa Santa Ceia foi coisa de calendário inventado, entendeu? Não tem Não, isso na Bíblia. porque, igual a irmã colocou o fato da congregação cristã, talvez ele segue essa linha, porque a Páscoa é uma vez no ano. Talvez seja isso. Porque nós entendemos o seguinte: a Páscoa ela faz parte de uma lei cerimonial, e toda lei cerimonial foi abolida. Então, por isso também nós não celebramos a Páscoa. E como a ceia é um memorial que Jesus ele fez essa transição, depois eu posso até mostrar para a irmã no texto de Mateus de Lucas, que Jesus faz a transição da Páscoa para a ceia, quando ele celebra toda a Páscoa e no final ele faz a transição, ele está mostrando que é um memorial. E se é um memorial, nós podemos lembrar todo dia, toda semana, todo mês. Eu acho que não há uma questão, igual a irmã está falando, de calendário. Eu concordo com a irmã. As igrejas, só que as igrejas, como organização, que é o que nós estudamos em eclesiologia, ela tinha que colocar determinados padrões. E um dos padrões que eles colocaram foi por mês, como batismo, o estilo de batismo. A Santa Ceia foi estipulada por mês, isso é só um padrão organizacional da igreja. Não que isso nós teríamos base bíblica para falar tem que ser por mês, tem que ser por semana, ou tem que ser por ano. Como eu falei, a Páscoa era uma vez por ano porque era uma festa e fazia parte da lei cerimonial. Nós não cumprimos lei cerimonial. Essa é a razão que nós não celebramos Páscoa. Sim, E como mas eu olha, você falei, que a vê a Páscoa. última taça que Jesus, a terceira taça, eu acho que ele toma, o cálice, é, ele representa o cálice da redenção. Uhum. Aí aonde que ele se colocou, né? Que aí, assim, eu sou o cálice da redenção, para nós como cristãos. Ok? Como eu digo, eu não acho que existe nenhuma necessidade de nós, gentios, convertidos ao cristianismo, voltar e celebrar todo o processo da Páscoa judaica. Mas eu acho que existe aí como é que diz em inglês? Eu esqueci a palavra, uma falta de ensinamento muito grande em relação a esse pedaço da Santa Ceia. Não, ela não é clara, ela não é bem ensinada, entendeu? Acaba. Isso eu concordo 100% com a irmã, que eu vou tentar ser menos exagerado, mas eu acho que uns 75% dos crentes que participam de ceia
de cada igreja, não vou falar do mundo, de cada igreja, se tem um número menor, são de poucas igrejas, que eles não têm conhecimento teológico e a importância da ceia. Eles simplesmente tomam ceia porque batizaram. Vamos seguir aqui, mas não vamos agarrar o assunto aqui, realmente não para. Ceia e Páscoa. Então, como a nossa irmã perguntou, há essa diferença em alguns cultos e cada igreja pode ter um padrão de culto, uma liturgia diferente, mas uma questão é, o padrão litúrgico de culto tem que ser o da Bíblia, conforme Paulo ensina na carta dele aos Coríntios, a carta aos Mas, Coríntios. evangelista, se a gente tem que se guiar pela Bíblia, e se a gente, no culto, isso não vai ter consequências? Não, não, eu Assim, terminei no de terminar geral de da falar. igreja? O apóstolo Paulo tem que seguir, ele mostra como que é um culto. Só que a liturgia de cada igreja, eu falo a organização do culto, isso depende da igreja, do pastor, do irmão que toma conta da igreja, da irmã, depende Uhum. deles. Mas um culto tem que ter coisas básicas. É só a irmã abrir em 1 Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 14. 1 capítulo 14, me parece que é versículo 26. O apóstolo Paulo fala assim: portanto, qual a atitude correta, então? Que está fazendo uma pergunta. Quando reunidos, cada um de vós tem salmo. Está falando de Bíblia cantada. Ou seja, que a adoração tem que ser bíblica. Cada um de vós tem salmo. Tem uma mensagem de ensino, algumas traduções das doutrinas, ou seja, Bíblia explicada. Aí ele entra na questão das manifestações carismáticas do dom, porque o povo de Coríntios era bagunçado. Então ele fala, tem revelação, outro tem a palavra, outro tem línguas, outra interpretação, que seja tudo feito para edificação. Ou seja, pode haver manifestação do Espírito Santo na igreja, como eu já falei, não tem nada contra quem pula, quem roda, quem corre na igreja. Pode haver isso tudo na igreja, mas não pode deixar de ter Bíblia bem ensinada para o povo. Os hinos têm que ser bíblicos. Os hinos de hoje falam mais do homem do que de Cristo. Então, um culto, não importa se ele começa com o hino da harpa, a leitura é depois, se a leitura é lida primeiro e depois canta hino da harpa, se não canta hino da harpa, se canta hino do cantor cristão, se eles não canta hino de Inário num, já entra com o grupo de louvor, isso não tem problema, essa organização. Mas tem que ser uma organização que louva a Deus, que glorifica o nome do Senhor. Exato. E a maneira do culto judaico, ele era o culto que glorificava a Deus, era o culto que aproximava o povo de Deus. O povo, para levar uma oferta, essa oferta era levada até o altar. O altar ali é o altar de sacrifício. Então, quando ele aproximava do altar, entregando a sua oferta, era um culto a Deus. Com a destruição do templo por Nabucodonosor, e após os 70 anos do cativeiro, Esdras e outros deu início às sinagogas. A sinagoga é lugar de reunir para estudar a Bíblia. É só pegar o livro de Atos, que os irmãos vão ver, e até algumas partes do Evangelho de Lucas, mostra que Jesus frequentou as sinagogas e lá, até antes dele ser proibido, ele ouvia a palavra de Deus e ensinava a palavra de Deus. E Atos fala que Paulo buscava em todas as cidades uma sinagoga para que ele pudesse reunir para explicar ou expor a palavra de Deus. Então, o nosso culto hoje, ele segue a linha da sinagoga. Pelo fato que, primeiro, o templo não existe mais. Se nós fôssemos seguir o estilo de culto do templo, teríamos que fazer viagem todo ano para ir lá em Israel, em Jerusalém, como acontecia no período da peregrinação do povo de Israel, de todas as tribos, que eles subiam para Jerusalém no dia da Páscoa, no dia do Pentecostes, no dia dos pães asmos. Então, nós teríamos que fazer o mesmo. E porque o culto deles era centrado no templo. Por isso que hoje eles se centralizam em templos ou sinagogas, que eles costumam dar o nome de templo, mas se os irmãos observarem, eles não fazem mais aquele culto veterotestamentário, de sacrifício de animais, de queimas de incenso e outras coisas. Eles fazem algumas coisas semelhantes em casa, porque o templo não existe mais. Então, o culto judaico ele girava em torno do templo. Hoje nós vivemos uma época que o nosso culto é mais simples. Hoje, as missas da Igreja Católica, ela é mais simples do que já foi antigamente. Antigamente, a missa da Igreja Católica seguia um ritual bem mais elaborado do que hoje. E se os irmãos observar, é uma elaboração muito grande na Igreja Católica. Tem lá um jornalzinho que todo o curso da missa
é passado naquele jornalzinho, e eles não perdem um. Eles passam todos os padrões que estão lá naqueles quadrados do jornalzinho deles e termina a missa deles. Então, o culto. Mas é também, tipo, lá pelo Vaticano, né? Sim, Toda missa é igual. isso, eles têm um padrão só. É igual algumas igrejas, que a Universal também, o que é falado em uma igreja é falado nas igrejas de todo canto do mundo. Ah, é? Isso, sim. Pelo menos era. Tô vendo. Hoje, como eu perdi a graça muito com a Universal, antigamente, há uns 25 anos atrás, eu tinha muita admiração pela Universal. Depois eu perdi a graça. Então hoje eu não sei mais, mas era assim antes. Algumas igrejas, como a Adventista e outras, seguem esse padrão de ensinamento é, que ele chama de catequese em todos os cultos deles ser igual. Mas as nossas igrejas, como as igrejas que veio da Reforma e as igrejas pentecostais, eles não seguem essa forma. Eles seguem uma forma litúrgica que o culto tem uma organização, porém, na direção do Espírito de Deus. Nós não perdemos a liturgia do culto, mas deixamos o Espírito Santo dirigir esse culto. Mas o culto tem que ser bíblico. E o bíblico que eu falo é o bíblico ensinado nas cartas de Paulo. Paulo é quem doutrina igrejas. Isso aí tem que ser muito claro. Quando nós estudamos a Bíblia, nós temos que saber separar profecia de história, profecias de liturgia poética. Nós temos que saber separar isso. Por exemplo, você não interpreta Salmos igual você interpreta uma carta de Paulo. E as cartas de Paulo são Exato. cartas doutrinárias. E quando você aprende ali a discernir, por exemplo, que a carta de Paulo aos Romanos e a carta de Paulo aos Gálatas e aos Colossenses, a carta de Paulo aos Romanos e aos Colossenses são cartas apologéticas com o fim de doutrina soteriológica. E a carta de Gálatas também é uma carta apologética debatendo o judaísmo. As duas cartas deles aos Coríntios é uma carta apostólica. Ali o apóstolo Paulo preocupa doutrinar aquela igreja dentro do pensamento apostólico. Ele está reivindicando o seu apostolado, provando que ele é apóstolo. Então, as cartas doutrina e igreja, esse tem que ser o nosso padrão de culto hoje. Aquilo que é ensinado. Mas, evangelista, isso está correto? Hã? Isso está correto? Porque, por exemplo, o senhor falou que na Unisal, a palavra que é pregada, por exemplo, na sede é pregada nas outras igrejas da Universal, né? Sim. Mas e se Deus quiser operar de uma outra forma assim? Bom, mas o Eu negócio vejo é que eu falei assim, com a irmã, a igreja antigamente, deles lá segue essa liturgia estranha. Por exemplo, a Assembleia de Deus que eu sou dela, não existe isso. Por exemplo, a Assembleia de Deus faz uma festa e coloca um tema, o pregador pode pregar dentro do tema, ele pode orar, mas se uhum, Deus não der uma mensagem e der outra, o pregador que é obediente vai pregar a mensagem que Deus deu e o pastor vai ouvir a voz de Deus e não vai criar um problema. Como as igrejas evangelista, batistas. mas a gente ouve muito, assim, no YouTube, quando os pastores estão pregando, falando assim, eu vinha no avião e Deus me deu essa palavra para eu pegar aqui nessa noite. Eu vejo assim, a, a, o, o ter a palavra se tornou tão fácil de adquirir que eu não vejo busca no Senhor como tinha antigamente. Uhum, Antigamente havia pouco conhecimento, mas havia mais dependência no Senhor. Então isso. Deus parece que operava muito mais do que a Mas gente tinha vê muito ele erro operar também, hoje. né? Tinha também muito erro, muita heresia. Mas a queresia nós estamos tendo bastante hoje, com muita gente que conhece muito. Eu estou entendendo o que a irmã Maria está querendo falar. Por exemplo, eu não duvido que nasça a mensagem de alguém que tem o seu hábito de estudar a Bíblia, sua vida voltada a Deus, e de repente ele está em qualquer lugar e ele está ligado em Deus, e Deus comunicar com ele uma mensagem. Do mesmo jeito que a boa parte das mensagens que nasce com algum pregador ou pregadora, nasce no momento que ele está estudando a Bíblia. Mas boa parte das minhas mensagens foi me dada eu estudando a Bíblia, mas já foi me dada também, às vezes, trabalhando. Eu trabalhando e ali, ouvindo um hino e tudo, Deus me deu uma mensagem. Então, essa questão é muito particular. Mas só que hoje existe muito recursos. É como eu falei, os irmãos aqui são estudantes de teologia, as irmãs são de teologia. As irmãs, se elas dedicar dentro da questão da homilética e da hermenêutica, as irmãs preparam um sermão e conseguem falar
Só que aí a questão é o que Deus quer que a igreja ouça naquela noite? Esse preparo que nós temos que ter, além do preparo aqui teológico, é o preparo espiritual, que é o que a irmã falou, a busca a Deus, a dependência de Deus. Então, esse recurso, os irmãos me desculpem, não estou aqui interessado em fazer crítica à Igreja Universal, mas é como se fosse as missas católicas, porque, querendo ou não, a Igreja Universal se tornou uma empresa. Então, se tornar uma empresa, eles querem que todas as coisas que é falado em um culto seja falado em todos para arrecadar questões financeiras, porque lá boa parte dos ensinamentos lá são a respeito de dinheiro. E outras que têm interesse de difundir um pensamento proselitista na mente do seu povo é que faz assim. Agora, igrejas como veio da reforma de linha pentecostal, eu não vou falar da igreja presbiteriana que teve esse tipo de pensamento, que o culto quer que tem que ser ali, tem que ser lá, tem que ser igual, o mesmo tema. Eu nunca ouvi isso, nem na igreja batista. E nunca ouvi isso na igreja Assembleia de Deus. E olha que eu já fui de Assembleia de Deus ultra pentecostal, que fazia que as campanhas quase igual da Igreja de Deus e Amor, de revelação e tudo, já foi esse tipo de igreja. E mesmo assim, uma congregação não seguiu o mesmo padrão da outra. Como a própria Igreja de Deus e Amor não segue um padrão igual a outra. A Igreja de Deus e Amor, por exemplo, de um lugar, o culto é de um jeito, da outra igreja é de outro jeito. A leitura da Bíblia, tudo é diferente, o pregador. Então, mas na questão da missa, é esse sentido. Então, o pensamento, irmãos, do Concílio de Trento, além da missa, era a questão do perdão de pecado. Eles reafirmavam que o batismo ele elimina o poder do pecado original. Um certo tempo, a Igreja Católica ele se aderiu ao pensamento pelagiano de que o homem não nasce com pecado original, mas ele aprende a pecar. Mas, com o passar do tempo, eles se retornaram ao pensamento correto, mas eles alegam que, após eles passarem pelo batismo, isso quebra o poder do pecado original na vida daquela pessoa que passou pelo batismo. Nós sabemos que o pecado só é perdoado quando nós confessamos a Cristo como nosso Senhor, porque ele já nos justificou. E ao justificar, quer dizer que ele pagou o pecado de todos, mas precisamos de confessá-lo. Não pelo batismo, e sim confessá-lo com a nossa boca, como diz o apóstolo Paulo em Romanos, que com a sua boca confessar e crer com o coração, nós somos salvos. E o batismo ele é do mesmo jeito que a Santa Ceia a ceia é um memorial que mostra um testemunho, e o batismo também é um testemunho. Outra coisa que a Contra-Reforma apresentou foi a formação de clérigo, do clero romano, e isso é até interessante, que se todas as igrejas seguissem esse padrão, seria bom. Foi a formação de seminários. Como eu disse, o intuito é extraordinário, criar seminários e colocar pessoas ali para estudar. E, querendo ou não, os padres que vão estudar na Igreja Católica, boa parte deles vão lá estudar e não precisam de pagar mensalidade, eles estudam. Não são todos os colégios, eu sei que não são todos, mas a maioria dos colégios, as pessoas estudam, segundo eles, vocacionado para aquele ministério de padre, freira ou outra coisa, e essa formação é para preparação adequada para os padres, que passam ali 12 anos estudando. Teve também a questão da moralidade e disciplina desses líderes, eles passaram a preocupar com isso, levando ao conhecimento dos padres e das freiras, que eles deveriam ter um caráter ilibado, impoluto em relação às demais pessoas. E esse tipo de pensamento faria com que eles não viessem viver uma vida promíscua. E também ordenou que os bispos residissem nas dioceses, ou seja, as próprias igrejas que eles ficassem teriam que ter uma casa para que ele ali pudesse viver. Isso era obrigatório. E outra coisa que eles fizeram foi a proibição do abuso eclesiástico. E como eu falei com os irmãos, o erro da igreja, alguns erros, nós temos que pegá-los para não cometer o mesmo. Os irmãos já ouviram falar da palavra simonia? Nós já ouviram falar? Simonia, que é a venda de cargos eclesiásticos. A Igreja Católica já fez isso
e ela foi proibida no Concílio de Trento de fazer esse tipo de coisa. Nós até estudamos aqui a respeito de um rei que ele quis fazer isso e ele acabou não conseguindo, então ele tomou e virou um próprio líder, um sacerdote, e anulou seu próprio casamento. Então nós vemos que essa venda de simonia é o que eu vou falar aqui, irmãos, não é brincadeira, é coisa verdadeira. Aproximadamente uns 23, 24 anos atrás, eu ia muito no Espírito Santo, ia lá pregar bastante no Espírito Santo. E lá tem várias convenções, como tem em Minas e as convenções estaduais. E lá tem uma convenção chamada Cardebras, pelo menos tinha, não sei se existe hoje. E a Cardebras era uma convenção muito forte no Espírito Santo, uma convenção estadual muito forte. E a Cardebras começou a vender carteira de obreiro. Ela vendia carteira de pastor por R$ 200, nessa época era bastante dinheiro, a carteira de evangelista por 150 e reconhecia presbitério por R$ 100. E as pessoas iam para o Espírito Santo e chegavam lá em Minas com a carteira da Cadebras e era ligado aí ficava um ano, trocava para a Comadengue ou a Comadvard ou qualquer outra. Peraí, era falsa? Não, era verdadeira, as carteiras eram verdadeiras. Ah, É igual comprar carteira de motorista, que é verdadeira. Você chega no estado e troca quando ela vence. No caso deles, eles pegavam, uniam numa igreja ligada a uma convenção e, quando eles perguntavam se era convencionado, eles falavam que era. Mas a consagração era falsa, porque era qualquer um que chegasse lá, ele nunca foi obreiro e ele saía de lá, eu quero ser pastor, então toma a carteira por R$ 200. E mesmo ele não tendo ministério, não tendo nada, ele era aceito. Isso é vender cargo eclesiástico. Então, parece que eles não aprenderam com a história. Não aprenderam. E hoje não pegam dinheiro, mas pegam outras coisas. Então, é complicado essas questões. E no Concílio de Trento, eles proibiram isso. Os padres não fizeram isso mais. Foi proibido acontecer a simonia na Igreja Católica. E outra coisa que ele mostra aqui, irmão, são os protestantes em outras nações da Europa. E o Concílio de Trento, como eu já falei, ele surgiu para abafar a reforma. A reforma fez com que muitas pessoas da Igreja Católica abandonassem a Igreja Católica. E, ao abandonar, eles tiveram que criar recursos para trazer essas pessoas novamente. É o que muitas igrejas criam hoje. Começa a perder pessoas e começa a criar recursos fora da Bíblia, estilos de culto diferentes, que é o caso que a nossa irmã Maria até perguntou, estilos de culto diferentes, com liturgia diferente, para agradar o público. Aí, ou seja, não precisa agradar Jesus, eu agradando o público, tendo a minha igreja cheia. Eu sou pregador, irmão, já preguei para multidões, como já preguei para pouca gente. Já fui em igreja com 1.000 e poucas pessoas para pregar, mas já preguei em igreja com 5 pessoas e preguei a mesma mensagem. Do mesmo jeito que eu preguei para o povo com muita gente, preguei para pouca pessoa. Mas eu vou ser verdadeiro com os irmãos. Pregar numa igreja, a irmã Lúcia também, que eu sei que é pregadora, é só a irmã Lúcia, o resto eu não conheço. Pregar na igreja com mais pessoas é melhor. Nós temos que ser verdadeiros. As irmãs aí pregam, além da nossa irmã Lúcia, as irmãs, acho que há de convir comigo, que pregar para um grupo maior é mais gostoso. Então, só que nós não podemos, se viermos a ser líder de igreja, a mudar a liturgia do culto, a forma de culto, para agradar pessoas. Para agradar pessoas. Nós não podemos. E isso é completamente errado. Tirar aquela liturgia que glorifica o nome do Senhor. Não estou falando, irmão, a liturgia é a organização, estou falando o que é para glorificar a Deus e colocar paliativos no culto que não faz parte do culto. Eu mostrei o que faz parte do culto aqui para os irmãos. Direção do Espírito Santo, onde tem Bíblia, cantada e ensinada, é onde tem manifestação do Espírito Santo. Não estou dizendo manifestação que todo culto tem que ter revelação, tem que ter língua estranha, tem que ter profecia. Não é isso. O Espírito Santo não só move na igreja assim. O Espírito Santo move quando o povo está calado, se está alimentando a palavra, está sendo quebrantado, está ali sentindo o peso do pecado e arrependimento. Isso, para mim, é melhor do que língua estranha e profecias e revelações. Mas a verdade o culto tem que ser centrado nisso. Não pode ser voltado para agradar pessoas. Aí o pastor vai mostrar aqui. Depois da reforma protestante, o povo ele espalhou por toda a Europa. Aí o pastor vai mostrar nos Países Baixos, como a Bélgica, a França, e outros países, a Holanda, que houve um avanço muito grande do cristianismo ali, e inclusive um dos grandes reformadores
da qual a boa parte das doutrinas defendidas somente pelo povo pentecostal hoje surge da Holanda. A Holanda foi onde surgiu também o chamado Sínode de Dort. O Sínode de Dort, irmãos, é algo que veio para também tentar abafar o arminianismo. O arminianismo veio com o interesse de apresentar um certo tipo de teologia, porque naquela época todo mundo seguiu o pensamento de Lutero e de Calvino, que na verdade era o pensamento de Agostinho, não deles, e o interesse de Armínio era apresentar uma teologia, não criar problema, uma teologia que fosse aceita, e acabou ela sendo rejeitada, e coisa que os irmãos que vão me desculpar, nossa irmã Lúcia tem linha presbiteriana, mas quase ninguém gosta de falar desse assunto. Talvez porque foi oculto pelos líderes que sabem, mas não sei se os irmãos sabem, a igreja presbiteriana durante muitos anos, não a presbiteriana, o calvinismo durante muitos anos obrigou pessoas a ser calvinistas. Do mesmo jeito que a igreja católica na Espanha, nossa irmã Maria Bandeirinha da Espanha, obrigou os judeus a ser católicos, no Sínodo de Dort, eles obrigavam pessoas a ser calvinistas. E isso muitas pessoas não contam, mas essa é a realidade. Que, inclusive, Calvino esteve presente e, devido a uma fala de Calvino, um pastor chamado... na verdade, ele era um líder, não sei se ele era pastor. O sobrenome dele era Serveto. Ele foi condenado à fogueira por causa de uma fala de Calvino. Deixa eu só ler aqui que a nossa irmã Ruth colocou aqui. Eu concordo que a irmã sempre você também é mais grave, irmã. Tem muitos pastores, mulheres, que estão no lugar que só porque foi colocado ali mesmo sem nada de Deus. E tem bastante. Isso eu concordo com a irmã 100%. Nós temos realmente um grande número de pessoas que estão ocupando um cargo que não deveria. Porque eu sempre costumo dizer, o pessoal acha que cargo é status. E não passa que o cargo ele vem com encargo, ele vem com muito peso, com muita responsabilidade. E isso é muito perigoso. E não é chique ser pastor. Eu costumo dizer, não é chique ser pastor. Não tem a ver com isso. Tem a ver com responsabilidade. Indiferente se ele é um pastor auxiliar, um pastor local. Isso é muito sério. Então, irmãos, outra coisa, os irmãos lembram que quando eu falei da questão de nomes de mulheres que tem que ter chamado, isso mesmo, a pessoa tem que ter o chamado, tem que ter o ministério. De mulheres, igual nós falamos bastante de homens, que a maioria das vezes é citado o nome de homens na reforma ou antes da reforma, mas, na verdade, nesse período nos Países Baixos, uns 300 anos antes da reforma, no século XII, 400 anos aproximadamente da reforma, houve um movimento de mulheres chamado as Beguinas, e uma outra mulher que ela liderou essas mulheres, chamada Margarida Foretti. Esse livro aqui, ele conta a respeito dessa mulher e de um grupo de mulheres que eram leigas, mas que fez um trabalho extraordinário no período de Tomás de Torquemada, principalmente na Bélgica, na França, e passando pela Espanha, deixou uma marca muito grande com esse movimento que essas mulheres fizeram. Na reforma também, no próprio início aí da apostila, é citada aí outra Margarida Navarro, que ela também fez um trabalho extraordinário já no período da reforma, como a própria mãe de John Wesley, que trabalhou cuidando dos seus filhos, cuidando, parece que de 12 filhos, todos eles cristãos, e viraram pregadores da palavra de Deus, outros cantores, como Charles Wesley, e desenvolveu um trabalho extraordinário no período da reforma. Mas aqui nos Países Baixos, o pastor está mostrando que nesses países como a Bélgica, a Holanda, a França, e houve um trabalho extraordinário dos reformadores ali. Ele mostra na Escandinávia, que os luteranos também chegaram lá. Na Espanha, irmãos, que sofreu bastante, um país que foi bem endurecido por causa do avanço do islamismo. Quando a Igreja Católica, o catolicismo conseguiu dominar a Espanha, eles ficaram fechados para tudo. O cristianismo custou, como até hoje tem bastante dificuldade na Espanha, ele custou entrar na Espanha, porque o catolicismo fechou as portas nesse período na Espanha,
de maneira que era muito difícil realmente o cristianismo chegar ali. Mas alguns homens conseguiram chegar, espalhar o cristianismo na Espanha. Nós vemos que a própria Bíblia cita a Espanha, Paulo citando aos Romanos, ele fala que ele tinha interesse de ir na Espanha, nós não sabemos se ele foi, há quem defende que sim, mas nós não sabemos. E é claro que o período que ele ir na Espanha era o período que Espanha e Portugal eram um país só, esse era o interesse do apóstolo Paulo, está lá na carta aos Romanos, capítulo 1, capítulo 16, mas nada comprova que ele pisou na Espanha, não tem rastro nenhum que mostra isso. Mas ali foi um palco de muitas batalhas devido ao islamismo, quando o uso islâmico cresceu bastante, a Igreja Católica, depois que tomou o poder ali em questão do cristianismo católico, para o cristianismo protestante ficou um pouco difícil de entrar lá. Mas eles conseguiram chegar na Espanha. Lembrando aqui uma coisa, irmão, que na aula passada eu estava falando dos puritanos e eu confundi o nome, falei William Baxter, mas na verdade é Richard Baxter, que foi um puritano extraordinário no período da pós-reforma, que são tantos nomes que tem mais ou menos 5 William, tem uns 3 Richard, e tem mais um monte de John e outros lá, que é um livro que eu tenho aqui sobre os puritanos, esse livro. E então tem os nomes aqui eu estudando esse livro aqui tem bastante nome, é bastante puritano, então acaba confundindo. Mas Richard Baxter, ele foi um que destacou bastante. E aí o pastor vai falar, irmãos, aqui da reforma na Alemanha, na outra página. A reforma na Alemanha, como ele fala, foi a partir de Lutero, que Lutero ele mostra aqui o período que ele nasceu. Tem toda uma história atrás da vida de Lutero, até que ele chegou a ser monge. Os seus pais eram pobres, mas tinham interesse que ele viesse a ser alguém importante e queriam que ele estudasse para advogado. E há uma história que nós não sabemos se é verdade, que ele, um certo dia, ele fugiram de uma tempestade. Ele fez um certo voto para uma santa que o pai dele adorava e alguns falam que ele inventou a história para entrar no convento e estudar para padre. E ele era um padre bem dedicado, alguém que realmente era dedicado naquilo que ele fazia. E era muito temente, a ponto que ele orava e chorava e arrependia devido aos seus pecados constantemente. Ele se humilhava, se cortava, se batia e até mesmo passava noites enjoelhado em cima de milho. Até que um dia ele entendeu que a salvação ela é pela fé, que ele leu em Romanos que o justo viverá pela fé. E em Romanos 1, ele entende que Paulo fala a respeito disso em Romanos, em Gálatas, o escritor aos Hebreus também fala, e Abacuque, que foi o primeiro a falar que o justo viveria pela fé. Então, Lutero, irmão, que era um monge agostiniano, ou seja, ele defendia os padrões teológicos de Agostinho, lembrando que essa doutrina da predestinação, ela já era bem difundida por Agostinho, ela foi rejeitada num concílio chamado Concílio de Orange, em 529 depois de Cristo. O Concílio de Orange rejeitou o pensamento de Agostinho a respeito da predestinação, mas no período da Reforma ele foi realmente avivado e posto à disposição do povo no período da Reforma. Ele mostra que ele se converteu a Cristo em 1515 pela leitura da carta de Paulo aos Romanos e aos Gálatas, e em 1517 ele fixou na porta da igreja de Wittenberg as 95 teses sobre os erros da teologia católica, principalmente a venda de indulgência. Realmente, as 95 teses, boa parte delas são para entrar em conflito ou refutar o pensamento do Papa em relação à indulgência e o pensamento de Dom Tetzel. Dom Tetzel, como eu falei com os irmãos, ele era um bom orador, ele conseguia convencer as pessoas da forma que ele falava, de poder comprar indulgência, ou essas indulgências pagaria pecado até de gente que já morreu. Então, morreu também? De quem morreu, as pessoas pagavam o dinheiro e ele falava que ele era muito bom orador. Ele falava que quando a moeda ia rodando e tilintando dentro da lata que ele levava um negócio grande,
E quando ela batia lá no fundo, a alma ela liberta do purgatório. Então ele pegava o purgatório e reduzia o tempo de pessoas do purgatório. Quem tinha mais dinheiro reduzia os seus anos lá. Quem tinha pouco pagava pouco, mas ele limpava o bolso de todo mundo. Parecia algumas igrejas hoje. Ele arrancava até o último centavo. Aí, quando eu falo que às vezes nós não aprendemos com o erro do passado, irmãos, nós fazemos indulgência só com outro nome. É só outro nome que as igrejas fazem do gesso hoje. Eles não têm coragem de falar de vender pedaço, tirar a gente do inferno, ou de vender pedaço no céu, mas pregam outro tipo de indulgência que convence pessoas a estar ofertando e fazendo votos e coisas assim na igreja, triplicando dízimo e acreditando nessas mentiras. E Lutero ele bate muito forte contra as indulgências e contra a autoridade do Papa. Ele entendia que a autoridade na igreja é a Bíblia e que glória somente deveria ser dado a Deus, que o Papa era um homem comum como qualquer outro. Mas se você pegar as 95 teses, você vai ver que Lutero não está em momento algum fazendo crítica à pessoa do Papa, mas sim ao cargo. Ele não falou mal da pessoa, mas do cargo. Ele não concordava que existia um líder que era o representante de Cristo e que deveria mandar em todo mundo, e o que ele escrevesse é que era verdade. Isso trouxe um problema muito grande para Lutero, que ele foi convocado em várias reuniões, tentando fazer com que ele voltasse atrás no seu pensamento, na sua teologia, e tem até um filme que mostra isso com muita clareza. Nos livros de Lutero ele fala isso. Eu tenho aqui mais ou menos 3 livros de Lutero. Ele esclarece isso, que só se ele fosse convencido pela palavra de Deus, ele poderia voltar atrás. Mas se não fosse pela palavra de Deus, porque a mente dele estava cativa, estava tomada, e ele tinha convicção de que ela estava sendo direcionada pela palavra de Deus, e não poderia voltar atrás. E Lutero ele enfrentou muitas dificuldades até o momento que ele foi pedido para se retirar da Igreja Católica. Ele vai colocar aqui que realmente ele foi excomungado, é uma palavra que tem a ver com o latim, que ele perdeu a comunhão da Igreja Católica em 1520. Ele se exilou e se dedicou à tradução da Bíblia para o alemão. Ele casou-se com Catarina von Bora, que foi a esposa dele, teve alguns filhos com ela. E após a morte, ele fala que após sua morte, o principal líder luterano foi Filipe de Melanchthon. Esse Filipe de Melanchthon foi quem ajudou Lutero nesse período. Eles queriam matar Lutero, e eles sequestraram Lutero e levou para um castelo. Lá nesse castelo foi onde ele dedicou a fazer a tradução da Bíblia. Ele teve algumas dificuldades nessa tradução com a carta de Tiago, e nessa carta de Tiago ele não deixou entrar na primeira tradução da Bíblia, até que na segunda ele adicionou a carta de Tiago, que ele entendeu que Tiago realmente fazia parte do cano bíblico. Lutero colocou a Bíblia na mão do povo, ele ajudou a alfabetizar o povo, ele levou o povo a entender o que é salvação pela graça. E houve um movimento da reforma extraordinário no período de Lutero, junto com os outros reformadores, que aqui nós vamos ver, os da França, os da Suíça, reformadores que trabalharam, mesmo com poucas divergências teológicas, mas trabalharam, e hoje nós temos a Bíblia em mãos, temos boa teologia, porque homens trabalharam para isso. E é por isso que eu costumo dizer, nós não podemos nos calar diante de um cristianismo tão falsificado que está tendo hoje. Se você tem a oportunidade de pregar a verdade, pregue a verdade. Se você tem a oportunidade de falar da verdade na sua igreja, fale da verdade na sua igreja sem ter medo. Fale de Cristo como ele é pela Bíblia. Anuncie a salvação da maneira que é. E nunca venhamos a ser covardes diante do que as Escrituras nos ensinam. Vai mostrar a reforma na França. Ele fala que, de modo independente dos luteranos, essa reforma aconteceu primeiro com Guilherme Brichonnet e por Jacques Lefebvre, e também por um discípulo chamado Guilherme Farel, e que era colega de João Calvino. É claro que o desenvolvimento maior foi com João Calvino. Ele vai mostrar que ele se converteu quando estudava em Paris, e que Calvino foi forçado a fugir da França,
E a verdade, irmão, que boa parte da vida de Calvino ele passou em Genebra. Lá em Genebra ele pastoreava uma igreja, pregava todos os sermões de domingo, e inclusive ele também entrou em uma certa controvérsia, não está aqui na apostila, mas ele entrou em uma controvérsia com alguns crentes de Genebra, e eles pediram que Calvino se retirasse da igreja. E Calvino ele parou o seu sermão, como ele pregava expositivo, em um certo ponto da mensagem, e ele ficou 10 anos, 5 anos na França, e eles convidaram Calvino novamente para voltar para Genebra. Quando Calvino voltou, que ele assumiu o púlpito da igreja, ele continuou a mensagem do mesmo local que ele havia parado, no mesmo versículo e dentro do mesmo tema, e concluiu a sua mensagem. Ele fez uma reforma extraordinária, ajudou também a colocar a Bíblia na mão do povo, traduzindo a Bíblia para o francês, e ele escreveu As Institutas da Religião Cristã, que é um tratado teológico riquíssimo, indiferente de pensamentos doutrinários em relação a padrão de salvação, esse tipo de coisa. A ordem salutos é o que nós falamos, na verdade, em relação ao pensamento calvinista e o pensamento arminiano, mas eu tenho aqui as duas institutas dele em 2 livros, na verdade tem lugares que ela está dividida em 4 livros, são riquíssimas em teologia, do mesmo jeito que eu não concordo com tudo que é escrito dos escritores assembleianos, eu também não concordo com tudo de Calvino, mas o que eu louvo a Deus é que esses homens nos preparou um material bom, que nós podemos examinar e tirar tudo aquilo que é maravilhoso do material deles, aquilo que realmente é bom para nós. E aquilo que não é, nós deixamos de lado. Então, as duas, eu tenho a Institutos de Calvino, é um compêndio teológico muito bom. Se você puder adquirir, seria muito bom para o seu crescimento espiritual. Ele vai mostrar também que o calvinismo conseguiu muitos adeptos na França, principalmente na nobreza. As questões políticas se misturavam com a religião. Isso depois nós vamos mostrar que os puritanos mudaram isso. E ele vai mostrar aqui um grupo de pessoas chamado huguenotes. Esses huguenotes eram cristãos reformados que eles receberam esse apelido de forma pejorativa. Do mesmo jeito que os puritanos receberam de forma pejorativa, que os cristãos, lá em Atos, recebeu de forma pejorativa, os huguenotes também, porque eles eram cristãos reformados que seguiam aquele pensamento de Calvino, de Lutero, de Zwinglio e de outros reformadores. E na França houve um avivamento também pela palavra de Deus. A reforma na Suíça aconteceu com Urico ou Ulrich Zwingli, aqui colocou já portuguesado, Urico, que ele chegou à conclusão semelhante, da mesma semelhança de Lutero, que por outros caminhos. Ele iniciou a reforma em Zurique em 1519, pregando sobre o Evangelho de Mateus, em vez de seguir o lecionário católico. Ou seja, ele esqueceu aquela liturgia católica que nós falamos no início, aquele jornalzinho que vai mostrar toda a liturgia ensinada, possivelmente em latim, que o povo não sabia o que estava falando, e ele esquece isso, abre o Evangelho de Mateus e começa a expor o Evangelho de Mateus. Zwinglio tinha um conhecimento teológico extraordinário, ele também, lembrando que Zwinglio, Lutero, Calvino e outros eram padres. Lembrando isso, que eles estudaram na escola de padres, principalmente na escola Martin Lutero, na escola de Wittenberg, Calvino e Zwinglio nas escolas da Suíça e da França. Foram homens que formaram na teologia católica, mas com a leitura bíblica eles tiveram um conhecimento mais amplo e por isso eles aderiram à reforma de Lutero. E Zwinglio ele preocupou em ensinar a Bíblia. Ele vai mostrar que em 1522 ele pregou sobre liberdade, defendendo um grupo de paroquianos que desafiaram as regras da igreja sobre comer carne durante a quaresma. Eu não entendo muito esse negócio da quaresma, essas coisas, porque eu nunca fui católico. Mas eu sei que parece que é um período de 40 dias que alguns católicos bem dedicados ao catolicismo ficam sem comer carne. Eu, inclusive, conheci um rapaz aqui que ele fica durante 325 dias bebendo, cheirando cocaína e se prostituindo. Aí depois vai e tira mais somente 40 dias para poder dedicar a Deus. Ele não come carne, ele não bebe, ele não cheira e não prostitui. Passou os 40 dias, ele volta a fazer as mesmas mazelas.
Quando eu era pequeno, eu lembro dessa história da quaresma, eu lembro que meu irmão, que era mais velho, ele nunca gostou de xingar. Mas o meu outro irmão, que é mais velho que um ano, quando nós éramos menor, que antes de ser evangélico, eu xingava e não era pouco. Esses nomes que as pessoas falam, xingava demais. Aí, mas durante a quaresma, eles falavam que eu não podia xingar, e nós respeitava. Respeitava-se entre aspas. Porque eu só sabia que era quaresma porque eles falavam, que nós nunca guardamos isso. Eu não nasci num lar nem cristão e nem tampouco católico, nem espírito, nem nada, graças a Deus. Mas eu sei essa pouco desse negócio da quaresma. E realmente, lá em casa nós nunca deixamos de comer carne na quaresma. Ainda quando a minha irmã mais velha aceitou Jesus, aí que nunca teve esse problema. Sexta-feira da Paixão, nada dessas coisas. O meu pai respeitava se alguém fosse lá em casa, ele não oferecia, mas ele nunca deixou de comer. Nem meu pai, nem minha mãe, nem ninguém. Graças a Deus por isso. Mas o que o comentarista quer comentar aqui é que, dentro do padrão católico nessa época, isso seria um escândalo. E ele veio ajudando esse pessoal dessa paróquia a defender essa ideia que não havia problema algum comer carne nesses 40 dias da quaresma. E outra coisa que ele mostra, que ele também defendeu o casamento dos clérigos, ou seja, que não havia problema um padre ser casado ou um líder religioso ser casado. Coisa que no Concílio de Trento também foi proibido, que os padres não poderiam casar mais. E foi alegado pela Igreja Católica que os padres que eram casados deveriam abandonar a sua família. Isso ocorreu também. Boa parte da igreja, de alguns padres saíram da igreja, outros abandonaram família e outros foram para a Igreja Católica, a católica grega e a católica russa, que são os ortodoxos, porque os ortodoxos não tem problema o padre ser casado, mas a católica que seguia a linha do Vaticano, essa era proibido casar. Ele também mostra que ele defendeu essa ideia e removeu as imagens de dentro da igreja e ele substituiu a missa, como nós falamos, por culto simples, que é o culto ensinado na sinagoga, e voltou para a pregação, ou seja, tirou aquele monte de conversas que não tinha sentido no culto, de liturgias sem vida, e trouxe o culto verdadeiro, melhor, a liturgia sem vida na missa, e trouxe o culto verdadeiro. Ele fala que em 1529 ele se reuniu com Lutero, mas a tentativa deles era de unificar a igreja, mas tiveram um problema. Por isso que eu disse que houve um certo problema de choque teológico entre Lutero e Zwinglio. O pastor termina mostrando aqui a vida de Zwinglio, que em respeito à ceia, eles tiveram um certo problema, porque Lutero ele acreditava na consubstanciação. Ele discordava do pensamento católico da transubstanciação, que o corpo ele realmente era transformado, aquele pão é transformado em corpo, e o suco transformado em sangue. Então, quando alguém participava, devido ser a hóstia, era o corpo. Por isso há uma proibição de mastigar a hóstia. A hóstia derrete na boca da pessoa. Eu nunca tomei, mas eu sei que é assim, ela derrete. E o vinho, só o padre que bebe. Essa parte é que eu nunca entendi por quê. Só ele que bebe. Mas eles acreditavam, a Igreja Católica acredita que transforma. Martinho Lutero discordava disso, que não existia transubstanciação, mas existia a consubstanciação, que Jesus estava presente ali, no vinho e no pão. Aí Zwinglio não acreditava. Zwinglio dizia que ele não estava presente, que aquilo era só um símbolo. Esse era o pensamento de Zwinglio. E por causa dessa divergência teológica a respeito da ceia, eles ficaram por bastante anos sem se ver. E na última vez que eles se viram também, ainda a situação não saiu boa. Porque Lutero, ele era, vou dizer no linguajar mais simples, ele era muito grosso na forma de falar e de tratar. Zwinglio, ele era uma pessoa quase no estilo de Calvino, mais sofisticado, mais tranquilo, mas teve alguns problemas com Lutero em respeito disso aí.
A ceia que nós defendemos é o pensamento igual de Calvino, que a ceia é um memorial. Ela é nada mais do que um memorial que nós recordamos do que Cristo fez por nós. Então, não há presença de corpo de Cristo na ceia, não há transformação e nem é simbolismo, é memorial. É o que nós temos para recordar do que Cristo fez por nós. E eu, por último aqui, para nós terminarmos, ele fala dos batistas, que é uma igreja com um ensinamento extraordinário, que tem os seus fundamentos bíblicos muito bem pautados nos dias de hoje. E ele fala que ela começou com um grande pregador, que é chamado John Smith, que ele não concordava com o estilo de vida que a igreja anglicana vivia e outras igrejas, e ele começou a pregar o separatista. Ele era um separatista, ele pregava uma vida separada para Deus. Então, aí deu início a um grupo de batista, que era um pouco semelhante aos anabatistas que vieram antes da reforma, principalmente organizado por Zwinglio, porque eles acreditavam numa pregação que mudava a vida e que se separava do mundo. Ele vai mostrar que quando os anglicanos iniciaram a perseguição aos separatistas, eles fugiram para a Holanda. E teve contato com as doutrinas contrárias ao batismo infantil. Assim, eles convenceu 40 membros de sua congregação a se batizarem novamente. Eu, particularmente, não concordo com o batismo infantil como a igreja batista, mesmo que eles tenham um pensamento reformado, nessa área eles não concordam com Calvino. A igreja batista não, pelo menos nenhuma batista que eu conheci, batiza criança como a igreja presbiteriana. Um certo dia eu tive não chegou a ser discussão, mas nós tentamos falar de uma questão teológica que o pastor disse que nós assembleianos somos arminianos, e nós assembleianos não somos arminianos. Pelo menos eu sou assembleiano e não sou arminiano. A Igreja Assembleia de Deus, ela segue a linha de John Wesley e não a linha de Armínio. John Wesley pegou a linha de Armínio, aquilo que era bom, e seguiu. John Wesley era um puritano. Ele não era, boa parte dos puritanos era calvinista, mas John Wesley não era. Ele era de linha arminiana, mas com aquilo que era bom de Armínio. E a Assembleia de Deus, como as igrejas reformadas, renovada, eles aderem à linha de John Wesley, e não à linha de Armínio. Porque se nós falarmos que somos arminianos, então nós temos que batizar criança. Armínio batizava criança. Armínio, ele cria na consubstanciação como Lutero. Nós não cremos, então nós não somos arminianos. Vocês estão entendendo? Nós acreditamos e achamos por melhor a ordem da salvação que Armínio apresentou no Sínodo de Dort, e por isso nós adotamos essa ordem de salvação, que nós iríamos ver na outra página. A ordem de salvação que Armínio apresenta, ela é mais convincente do que a ordem da salvação apresentada que a Armínio apresenta, melhor do que a de Calvino, que nós vamos ver mais na próxima aula. Então, os batistas vieram, não concordando com o batismo infantil, eles batizaram novamente as pessoas que havia batizado quando era criança. E a verdade é que hoje a minha esposa estava participando da aula dela aqui, do Gordon, e tinha um pastor batista que eles deram oportunidade. E ele falou essa mesma frase. E sempre se mover, nós estamos falando de algo de mais de 500 anos. Ele disse que se algum crente da presbiteriana for para a igreja dele, e na verdade ele citou um grande pregador, que é o Hernandes Lopes, ele disse: se o Hernandes Lopes vir para a minha igreja, ele tem que se batizar de novo. Então, isso é para os irmãos ver que às vezes as pessoas levam esse negócio muito no pé da letra. É como eu estou dizendo, a Assembleia de Deus não tem um ato de batizar criança, nosso padrão de batismo é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, batizamos sempre acima de 12 anos e por imersão. E no pensamento aqui desse pastor e dos batistas, quando eles desenvolveram, eles batizaram novamente 40 membros, eles foram contrários à igreja anglicana, que na verdade a igreja anglicana
teve muito problema com os puritanos e outras linhas teológicas da época, porque a igreja anglicana se aderiu ao Estado novamente, e ao aderir-se ao Estado, eles começaram a ter política novamente dentro da igreja e adotaram o cargo do bispo soberano na igreja. Por isso que a igreja anglicana é uma igreja de linha episcopal, porque eles têm um bispo majoritário que o que ele falar é o que é determinado na igreja. E a reforma veio para tirar esse poder apostólico da mão do Papa. E por isso os puritanos, que todos eram reformados e de linha calvinista, com o mesmo pensamento de Lutero, não aceitaram o pensamento da igreja anglicana. E que alguns puritanos também são batistas. Aí vai mostrar que eles batizaram novamente e que deu origem à denominação batista. Então, em 1644, havia na Inglaterra 47 igrejas batistas, todas compartilhando as doutrinas de batismo somente de crentes independentes do Estado. Ou seja, houve essa ruptura com o Estado. Eles criaram o Estado laico, onde mostra que a igreja não tem vínculo com o Estado não opta nas coisas da igreja e nem a igreja nas questões políticas. E esse pensamento, irmãos, durou por muitos anos, no período puritano, claro, e no período dos morávios também. Porém, como eu falei com os irmãos na aula passada, as coisas hoje dificultou bastante pelo povo não observar os erros da história que veio ocorrendo na igreja. E eu, de forma alguma, falei nada aqui em relação de batizar criança para ofender alguém, mas eu só mostrei para os irmãos que há esse tipo de pensamento até entre os próprios reformados. Porque eu, particularmente, não acredito que é porque circuncidava crianças de 8 dias, porque a circuncisão era um pacto, uma aliança de Deus com o povo de Israel. O batismo não tem a ver com isso. O batismo ele é um testemunho que nós damos de que queremos realmente servir a Cristo. Quando nós passamos pelo batismo e as pessoas, mesmo que eles não estão presentes no seu batismo, você confessou a Cristo e você passa pelas águas, você assume uma responsabilidade diante da sociedade e da igreja que você faz parte do corpo de Cristo. Literalmente, você é membro do corpo de Cristo. Então, o batismo é isso. Eu, particularmente, não tenho problema com batismo por aspersão, por imersão, por efusão. Não tem problema nem com batismo feito só no nome de Jesus Cristo. Eu só não acho adequado batizar criança. E eu, para mim, criança, na minha linha de pensamento, é quem tem menos de 12 anos. Para mim, é criança. Aí alguém vai falar, mas é um menino de 7 anos, sabe falar besteira, sabe falar palavras obscenas, tem maldade no coração. Isso tudo ele traz pela queda, por ele ser filho de Adão. Então, isso desenvolve no seu contato com o mundo. Mas uma criança, ele já nasce com o pecado original, mas ele desenvolve a sua vida em praticar o pecado consciente. Eu, particularmente, cresci a partir dos 12 anos. Então, Evangelista, mas você não acha que cada um tem assim, a sua maturidade? Não, tudo bem, que 12 anos, it's ok. Mas hoje as crianças estão muito mais maduras, não? Eu, para falar a verdade, eu acho que não. Eu acho que as crianças hoje, eles copiam muita coisa. Eu falo conceito, eu já fui criança e copiei muita coisa que eu achava que era interessante da pessoa adulta. Aí, quando eu fiquei adulto, eu vi que eu era criança. Então, porque nós vemos, a irmã conhece a cultura judaica, talvez até, eu creio que até mais do que eu, que a irmã convive muito com judeus e sabe que uma criança só passa a ser, que hoje eles até mudaram, é com 13 anos o menino, 13 anos. 12 a menina. Para fazer o bar mitzvah tem que ser com 13 anos, que a palavra bar quer dizer filho, e misvot, que quer dizer ensinamento, ele seria filho da sociedade, ele passa a ter responsabilidade. Mas você não acha que antigamente as crianças eram adultas? Talvez por isso, que era 12 anos. Hoje eu estou achando que eles têm conhecimento. Eu vejo pelas crianças que hoje estão tudo baseado na internet, na tecnologia. Mas aí eles têm muito conhecimento, mas, na verdade, eles têm conceito, não têm amadurecimento nenhum. Isso, que, na verdade, eles não é que eles têm
o raciocínio correto para as coisas. Eles têm informação na mão que nós não tínhamos antes. Sim, Primeiro, nós não tínhamos condição de ter muitos livros. Eu não vou falar todo mundo. Lá em casa nós tínhamos uma biblioteca enorme, que eu acho que meu pai achou que alguém lá em casa ia ser super inteligente. lá Lá em tinha, casa também. não estou brincando, eu acho que minha casa tinha mais de 1.000 livros. Passava alguém vendendo aqueles mascates, meu pai comprava. Lá tinha uma Bíblia desse tamanho, que ela ficou lá até ela estragar toda. Livros de toda espécie de livro, de aviação, de Charles Darwin, de tudo em casa. Lá em casa tinha livro até de inglês, para você manter uma. Nós nem passava as cabeças que um dia eu estaria aqui na América. Lá tinha até livro de inglês. Tinha tudo. A E famosa Barça, né? isso, a Barça, tinha a Barça. Só que nós não pegávamos no livro. Nós íamos para a escola, usava os livros para fazer os trabalhos que era exigido. Boa parte dos trabalhos era feito com o livro da escola mesmo, que a escola fornecia. Então, é aquilo que nós aprendemos. Hoje, as crianças, eles têm muita informação, mas se nós observarmos, a informação errada. Esses influencers que o diabo usa hoje na internet, boa parte dos influencers que tem aí para propagar pornografia na internet, propagar pensamentos filosóficos contrários. Por exemplo, esses dias eu estava ouvindo eu esqueci o nome dele, o sobrenome Licurgo, Tassos Licurgo, e ele estava debatendo com alguns comunistas e marxistas, e ele falou uma coisa que é verdadeira, que antigamente o marxismo preocupava em questões políticas, hoje o marxismo preocupa em questões ideológicas. Aí os nossos filhos vão abrir uma internet e vai encontrar com isso. Ele vai abrir qualquer rede social dele, vai encontrar com esse tipo de coisa. Então, e isso novo. Parece que eles estão responsáveis, estão mais inteligentes, mas na verdade eles só têm mais informação do que nós. Porque se nós tivéssemos internet na nossa época de criança e, Era e, um creu. e aparelhos que nós. Hoje, por exemplo, eu tenho um telefone aqui, que é um Galaxy, ele tem muitos recursos que eu nem uso, mas se tivesse na mão de um menino de 7, 8 anos, eles pegam isso aqui e acham coisas que a gente não sabe que tem no telefone. Então, eles têm recurso que nós não tivemos antes. Essa é a realidade. Nós não tivemos antes. Hoje, por exemplo, os recursos que nós temos de pesquisa hoje, estou falando do campo teológico, é bem maior do que quando eu estudei. Bem, bem maior. Você vai hoje, você escreve alguma coisa no chat GPT e ele traz para você. Qualquer tipo de linha teológica que você quer. Se você quer defender uma linha teológica calvinista, você pede lá e ele vai trazer. Quer Ele é arminiana, ele vai 10. trazer. Ele é 10. Ele é É isso que eu 10. estou dizendo. Mas antigamente nós tínhamos que pegar livros e ler Vários, né? vários livros. Quando eu estudei, o livro que eu estudei teologia, que já mostrei meu irmão, ele era caríssimo na época, porque o salário era 212 e o livro custava R$ 42. Um absurdo. Era um absurdo. E eu tinha que estudar com ele todo na escola. Então, eu só tive contato com a teologia que me apresentou nessa época Luiz Berkoff. Ok que ele tinha muitas linhas de vários outros pensadores, mas era um livro que a gente tinha em mãos. E mais outros livros, claro, que os pastores pediam para a gente comprar, mas tudo era muito difícil. Hoje nós temos um acervo muito grande na internet que nós podemos pesquisar. Aí alguém pergunta assim, os pastores de hoje, que são dados a leitura e pesquisa na internet, são mais inteligentes que o do passado? Não, eles têm mais informação hoje. E é claro que nós temos muitos pastores que lutou em cima de livros, debruçaram-se de livros hoje, que nem com todo o recurso da internet chega aos pés deles. Homens, alguns que já partiram para a eternidade, outros que estão vivos até hoje. Então nós temos um recurso maior. Mas na próxima aula nós continuamos a respeito disso. Eu sei que esse negócio de batismo também dá muito assunto. Eu acho que, é igual que eu sempre falo, eu defendo a linha assembleiana, sou assembleiano, então batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, por imersão e acima de 12 anos, que está no Estatuto da Assembleia de Deus, que é acima de 12 anos que se batiza as pessoas para se tornar membro dentro da Assembleia de Deus, da qual eu faço parte. Mesmo, nós vamos agradecer a Deus mais uma vez e logo após, irmão, sinta-se à vontade para poder se retirar da sala. Senhor Deus e Pai, nós te adoramos, ó Senhor da glória, mais uma vez. Te agradecemos por essa aula, pela presença dos seus filhos presentes, o Pai do teu filho. Que o Espírito do Senhor, Pai, nos guarde no percurso da semana, nos dirija, nos fortaleça, ajude-nos a guardar, ó Pai, tudo que foi ensinado aqui, e acima de tudo, ó Deus, nos ajude a não ser pessoas que venham a entrar em contradição com a sua palavra, somente para agradar, ó Pai, pessoas.
mas que venhamos a ser verdadeiros. Guarda-nos, ó Pai, em tudo, abençoe a vida de cada um, a semana de todos, guarda o lar, ó Pai, em nome de Jesus, esteja direcionando, ó Pai, o teu povo nessa terra, no nome santo de Jesus Cristo. Irmãos, que Deus abençoe a todos, todos tenham uma excelente noite e um resto de semana maravilhoso. A paz.